movimento espírita vai acabar? Olha, eu vou dar um número que eu tenho do censo. No último censo, que a gente não fechou esse censo de 22 ainda, mas já fechou o censo anterior. No censo anterior, a juventude brasileira cresceu 16%. 16%. É pouco. Cresceu 16%. E os adultos cresceram 156%. Então, quando a gente diz assim, o número de jovens está diminuindo. Não, ele não está. Ele está ficando menos representativo. Sabe por quê? Porque o estudo sistematizado foi uma medida extremamente acertada. As casas espíritas estão lotadas de gente adulta. E, evidentemente, a representatividade dos jovens está ficando menor. Eu estou tendo cada vez mais adultos e uma quantidade menor de jovens. Mas isso não determina o fim do movimento espírita de jeito nenhum. Meu Deus! Ou os adultos não trabalham na casa, só o jovem que trabalha na casa espírita? Ou o adulto não converte adulto? O que eu mais vejo no movimento espírita hoje são pessoas adultas e até idosas trabalhando. Mas eles vão desencarnando e outros vão entrando e vão entrando. Procure para você ver a quantidade de gente que entra no movimento espírita já adulto. Não estou me referindo à juventude, não. E a juventude, ela também cresce, só que ela cresce num ritmo menor. Não existe, da parte do movimento espírita, o mesmo ritmo de engajamento do jovem como tem no adulto. Observe numa casa espírita, você abre um trabalho para adulto, enche. Abre o trabalho para jovem, ele não enche tanto. Então, não é razoável que a gente defenda a ideia que o movimento espírita vai acabar porque o número de jovens possa estar em declínio. Primeiro, o número de jovens não está em declínio, e eu posso provar. E segundo, o movimento espírita não é feito apenas de jovens. É claro, tem muita gente, eu sou fui oriundo de juventude espírita e hoje estou já, voltando bem pouquinho para ir embora. Mas vim de juventude espírita. Mas uma quantidade absurda de pessoas que eu conheço ingressaram no movimento espírita quando adultos e tem uma participação tão ou mais ativa do que a minha. Então, isso não é um indicativo de nada. Isso é um indicativo daquilo que Kardec coloca, eu acho que está no Evangelho segundo o Espiritismo, diz assim, que o que faz com que os jovens se interessem pelo Espiritismo é a maturidade do senso moral, em que eles veem pessoas recém-saídas da adolescência conhecerem o Espiritismo, acho que está lá no Homem de Bem, se não me engano, conhecerem o Espiritismo com tanta nitidez, enquanto outras pessoas maduras não conhecem, não se aproximam dele. Então, é questão de maturidade do senso moral. E eu vou dizer para vocês uma coisa, sinceramente, do fundo do meu coração. Eu prefiro um movimento espírita robusto, que dá ao jovem conteúdo, do que a gente oferecer um movimento espírita com muito jovem, mas sem conteúdo espírita. Que a gente não flexibilize para tornar o movimento jovem um movimento de oba-oba. Então, assim, a gente tem que ter uma metodologia para jovem? Tem que ter arte, tem que ter poesia, tem que ter uma série de coisas para isso, para atrair o jovem. Uma metodologia, jovem falando para jovem. Jovem falando, estava falando com a Nina semana passada, né? Meu grande sonho é pregar o evangelho para jovens. Esse eu sinto que é o meu chamado. Então, é jovem falando para jovem, não pessoas da minha idade falando para jovem. Jovem falando para jovem é a melhor receita que a gente tem, mas com substância, com conteúdo doutrinário e não com a tentativa de ter um número grande de pessoas sem que necessariamente elas estejam alinhadas com os princípios doutrinários. Então o espiritismo não vai acabar, viu, gente? Nem o espiritismo e nem o movimento espírita.